Isto é um Art Attack. Isto é outro Art Attack. Este é o Art Attack. Olá, bem-vindos ao Art Attack, o grande programa artístico que nós aqui vamos demonstrar-te que tu não precisas de ser um grande artista para fazeres verdadeiras obras-primas. Então, ao ataque! Por exemplo, tu já alguma vez quiseste pôr um desenho de um amigo teu, ou até uma fotografia dele, ou mesmo uma fotografia de uma estrela de cinema, ou até um desenho teu pregado na parede, só que nunca te deixam, porque estão sempre a dizer que os pregos não se podem pregar na parede, que vais estragar a parede, que podes estragar o papel, enfim. Do que tu precisas realmente é de uma fantástica mola do Art Attack. E como é que se faz uma mola destas? É tão fácil como isto. Vê só. Corta um pedaço de cartão de uma caixa e coloca 4 dedos em cima do cartão. Depois, desenha os contornos dos dedos, mantendo-os sempre fechados. Enfia o bico da caneta entre os dedos e pronto. E não te preocupes em desenhar o polegar. Retira a mão e junta a base dos dedos desenhados, formando uma espécie de 4 salsichas. Assim. Agora pegas numa tesoura e recortas com cuidado. Quando tiveres terminado, coloca o recortado sobre outro pedaço de cartão com a parte da frente para baixo e desenha os contornos. Vês? Assim. É muito importante que a frente esteja virada para baixo. Quando já tiveres feito os contornos pelo modelo, vais fazer 3 linhas para baixo para fazer os dedos. E depois cortas também esta mão. Ora bem, e agora o que é que nós temos aqui? Temos aqui um par de mãos, mas apenas com 4 dedos. E agora o que é preciso fazer? Vamos ter de pintá-las com tinta acrílica ou tinta guache para ficarem bastante iguais à tua pele. Para isso, o que é que vais ter que fazer? Vais ter que misturar algumas tintas. Vê como. Pinta ambas as mãos. E se pintares os traços, não te preocupes. Podes sempre fazê-los mais tarde. Quando as mãos estiverem secas, pegas numa caneta de feltro e acrescentas os pormenores. Vai ser muito divertido, porque só tens de copiar as características dos teus próprios dedos. Para isso, desenha todas as ranhuras e vincos nas zonas das articulações. E há unhas fantásticas que também podes desenhar. E agora vamos ter que acrescentar mais alguns pormenores. Por exemplo, temos aqui as duas mãos já pintadas e agora vê que passamos aqui com um marcador preto para ficar com um ar mais profissional, mas também aqui uma mancha mais escura para dar a sombra e uma mais clara a branco para dar os reflexos da luz. Mas agora como é que vamos transformar estas mãos em molas? Vê como. Desenha os contornos de uma régua no teu cartão. Assim. E recorta, de modo a ficares com uma tira de cartão do mesmo tamanho da régua. De seguida, coloca uma das mãos sobre a tira e mede o seu comprimento. E é só recortar. Faz o mesmo com a outra mão e recorta. Assim. De seguida, põe uma boa camada de cola com cerca de 2 cm na extremidade de cada tira. Vira a mão e cola a tira nas costas a partir da base dos dedos
e pressiona para fixar. Assim. Faz o mesmo com a outra mão e lembra-te que o mais importante é colar a tira na base dos dedos e ficas com uma mola. Vê só. Depois de secar a cola vais ficar com duas fantásticas molas, assim como estas. Mas agora vais precisar de um desenho também, como este, e de um pedaço de cartão canelado para pôres o teu desenho assim como este. Vamos ver. Coloca o desenho sobre o cartão, faz os contornos, assim, e com cuidado recorta pela linha de modo a ficar do mesmo tamanho que o teu desenho. Coloca-o sobre o cartão recortado e põe-no entre as duas mãos que fizeste. E assim o desenho não cai de certeza absoluta. Olha só. E pronto, as nossas molas já estão prontas e o mais fantástico é que tu não tens que prender o teu desenho porque as molas é que vão segurá-las ao cartão. E ainda mais fantástico é que tu podes pôr os teus desenhos onde quiseres, mas há mais formas de o fazer. Por exemplo, temos aqui este desenho de um ratinho, mas se o virarmos, vês que pusemos aqui um fio preso com fita cola. E o que é que vai acontecer? Tu podes sempre segurar no teu desenho assim, só com um dedinho, mas podes pendurá-lo na parede, claro. E depois também tens aqui este triângulo de cartão que foi colado com fita cola e que vai permitir que o teu desenho fique assim, de pé. Fantástico! Por isso, experimenta as tuas molas em forma de mãos para exibires os teus desenhos. Olá! Sou eu, o Cabeçudo! Oh, que ideia tão gira e útil! Então, se quiseres fazer uma mola, desenha os contornos dos teus dedos em cartão, mantendo-os juntos. Enfia o lápis entre eles para conseguires a sua forma. Transforma cada dedo numa salsicha e recorta! Depois, pinta e desenha os pormenores. Põe cola na extremidade de uma tira de cartão e fixa-a na parte de trás da mão, na base dos dedos. Se fizeres outra igual, terás uma mola sempre à mão. Ana, que grande pinta! Já sabes que podemos fazer obras de arte com quase tudo e o nosso Mãozinhas é que sabe disso muito bem. Ele não quer saber de nada de materiais caros, só quer trabalhar com as coisas que lhe aparecem à mão. Agora, imagina tu que ele no outro dia foi a um casamento, só que chegou atrasadíssimo. Mas em vez de ir ter com os convidados, sabes o que é que ele fez? Claro, foi fazer um Maxi Art Attack. Agora vê se consegues descobrir o que é que ele fez e o que é que ele vai fazer com estes cordões de cortinas. Vê só.
Sim, senhor. Agora tu viste onde é que ele pôs estes cordões das cortinas? Lá está ele, a pô-los com algum cuidadinho e com alguns pormenores. Pois é mesmo. É o cabelo da noiva. Por isso, já sabes que este de Mãozinhas é mesmo engenhocas. Vivam os noivos, hein? Tu já alguma vez viste canetas ou lápis que fossem solúveis em água? Já? Pois, eu também. E tenho aqui, por exemplo, esta caneta que é solúvel em água. E o que é que eu vou fazer? Uma coisa muito engraçada que tu vais ver, que é um pequeno truque. Primeiro, tu agarras na caneta e fazes uns rabiscos. Esta caneta é uma caneta solúvel. Agarras na água e num pincel. E é só passar, assim, a água pela tinta da caneta e ela transforma-se numa aguarela. Fantástico, não é? Mas tu podes fazer também este efeito com outros materiais. Por exemplo, temos aqui esta tinta solúvel em água ou até mesmo esta caneta de tinta permanente. Então vamos lá ver como é que se juntam as duas coisas. Experimenta. Começa por fazer um esboço de uma coisa que gostes. Aqui vamos desenhar uma ponte sobre um rio. Podes experimentar muitas cores com a tua caneta, como por exemplo esta tinta castanha. O castanho é bom porque dá-lhe um aspecto meio antigo. Desenhar com uma caneta de tinta permanente é ligeiramente diferente de desenhar com uma caneta ou lápis normal, porque consegues um efeito riscado e o desenho parece um esboço, não é? Uma árvore, como por exemplo esta, e até algumas nuvens. E não te esqueças também de alguns reflexos, assim como estes na água. E para terminar, 2 patinhos. E depois do desenho vem a parte divertida. O que é que vais precisar? Vais precisar de água e de um pincel. Agora, repara só no que é que vai acontecer. Primeiro molha o pincel. Depois, passa-o sobre as linhas, mas com pouca água, apenas o suficiente para umedecer a tinta. Lembra-te, não leves muita água para não ensopar o desenho. Pincelas ao de leve, misturando a tinta com a água. E repara como a tinta se torna muito mais viva, sobretudo nos sombreados. Depois passa sobre as linhas mais esboçadas das margens, assim, e também dos reflexos na água. E repara como a água parece mesmo que tem movimento. Olha só. E aqui temos o nosso desenho já terminado. Ele ficou mesmo fantástico. Hein? Que tal? É um desenho a aguarelas feito com tinta solúvel e uma coisa tão simples como uma caneta de tinta permanente. Por isso, já sabes, experimenta. É fantástico. Que maravilha! Queres ver o meu desenho à aquarela? Oh, não! Estraguei tudo! Eu desenhei, mas ensopei tudo! Deu só um desastre! E temos aqui mais um fantástico Art Attack que se chama Omimal. Omimal porquê? Pois, eu vou explicar. Porque Omimal é metade homem e metade animal. Continua a soar um bocado estranho, não é? Mas tu vais ver que vai valer mesmo a pena. E só precisas de uma coisa muito simples. Precisas de fotografias de animais tiradas de revistas, assim como estas. Só que tens de ter uma coisa em atenção, é que os animais têm que estar com os olhos de frente para ti. E agora, vê só como é que tu vais resolver esta situação. Primeiro tens de escolher a cara do teu animal. Que tal este tigre? Recorta-o ao meio
e retira uma das metades e cola a outra em papel branco. Agora é só transformar a outra metade numa cara humana. Talvez seja melhor começares por usar um lápis, no caso de te enganares. Mantém o tamanho e a forma da cabeça, mais ou menos igual à do animal. E depois acrescentas os elementos do rosto, como os olhos, o nariz, e tenta mantê-los com um tamanho semelhante aos do animal. Fazes a boca e até podes desenhar um pescoço humano e um colarinho. Que tal? De seguida há que colorir. Não é preciso serem cores humanas. Pinta a metade humana com as cores da metade animal para um efeito espetacular. E até a cor do cabelo pode ser parecida. Acrescenta algumas características do animal e não pares de acrescentar pormenores. E até podes desenhar uma camisa à tua criatura. Olha só. E pronto. E já temos aqui o nosso desenho terminado, o nosso Omimal. Ficou espetacular, hein? Metade homem e metade tigre e dá um efeito bastante estranho, mas bastante engraçado também. E os efeitos podem ser cada vez melhores dependendo dos animais e dos materiais que tu uses. Por exemplo, temos aqui este desenho, que é metade raposa e metade mulher, e que foi feito com tinta e que ela tem um penteado estranhíssimo e que também dá um efeito muito engraçado. Continuando, temos aqui este, que é o meu preferido, e que é metade sapo e metade homem, e foi feito com canetas de feltro, e ele fica com uma cara deste tamanho, inchada e redonda. Continuando, temos aqui este desenho que é metade coruja e metade mulher, que foi feito com lápis de cor e dá um efeito mesmo de meio homem, meio coruja, porque ela está com os olhos super abertos. Por isso, já sabes, experimenta, é mesmo fantástico. Podes fazer o teu próprio Omimal. Experimenta! Bom, parece que já não temos tempo para mais, porque agora vamos ter que nos ir embora, mas tu vem ter connosco no próximo Art Attack, porque nós aqui demonstramos-te que não precisas de ser um grande artista para te divertires muito no mundo das artes. Até lá, tchau!